tarde, Fronteira Empreendedora, tudo bem? Eu sou sua nova apresentadora, Rayane Helena Alebrante, e hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre um tema muito legal. Então, por favor, se apresente, professor Humberto, fale um pouquinho da sua carreira profissional. Então tá, olá, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Humberto, eu sou professor aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, sou doutor em administração e coordeno as ações de empreendedorismo e inovação desde 2014, atuando também no curso de administração com as disciplinas de empreendedorismo e também de inovação. Ok, certo. Muito obrigada. Então, para a gente começar um pouquinho o nosso episódio de hoje, né? Falar o nosso título, o que você precisa saber sobre empreendedorismo e o que ele auxilia na comunidade acadêmica. Eu sei um tema muito interessante para abrir hipóteses, assim, para vocês conhecerem melhor o que há na nossa universidade. Então, por favor, eu vou iniciar as perguntas agora com o professor Humberto. Então, muitas vezes a gente entra na universidade, assim, como aluno, né, vamos supor, assim, até mesmo um calor, mas eu, como aluna do 5º semestre já de Ciência da Computação, não conhecia muito sobre os programas existentes aqui do empreendedorismo na UFSC. E eu acho muito interessante a gente saber disso, né, que querendo ou não, abre portas para muita evolução da pessoa em si, né, aqui na comunidade acadêmica. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre um contextozinho básico aqui, como que funciona o empreendedorismo aqui na universidade, né? Então, para a gente começar do básico, a fala de que o empreendedorismo é abrir negócio, né? Mas você pode falar melhor sobre isso, né? O que é o empreendedorismo em si? Certo, o empreendedorismo, na verdade, ele é um conceito bastante amplo, mas sim, a sua origem estava sempre vinculada à criação de negócios, né? Então, quando a gente vai estudar o empreendedorismo, ele é sempre focado no desenvolvimento econômico. Então, quanto mais empresas sendo abertas e sendo bem geridas, melhor o desenvolvimento econômico. Mas com o passar do tempo, esse conceito ele foi evoluindo, se adaptando também às necessidades do tempo, né? Das realidades com o passar dos anos, né? Então, o empreendedorismo hoje ele continua sendo, sim, a abertura de negócios, é uma vertente bastante forte, porque sim, tem um impacto no desenvolvimento econômico, mas a gente tem a clareza de que nem todo mundo vai abrir um negócio, né? Se todo mundo abrir um negócio, você não tem também o colaborador atuando em negócios criados por outras pessoas, né? Então, o empreendedorismo ele é olhado então com o viés da questão da abertura do negócio, mas é olhado também por uma questão, depois ele evolui para olhar as características do empreendedor. Então, quais são as características semelhantes aos empreendedores, ou seja, aqueles que abriam o negócio, então estava vinculado ainda à abertura de negócio, e com o passar do tempo ele evolui para uma perspectiva de ação empreendedora. Então, a ação empreendedora ela engloba um conjunto maior de possibilidades. Então, a gente está falando de desenvolver competências empreendedoras em pessoas que muitas vezes vão ser funcionárias de outras pessoas, né, em determinados negócios. E essas pessoas muitas vezes, né, acabam desenvolvendo um conjunto de competências que são fundamentais para a manutenção do negócio, mas elas não querem ser as donas do negócio, né? Às vezes é uma questão de perfil também, então por isso que hoje a gente trabalha empreendedorismo de uma maneira ampla, como eu acabei de comentar. Entendi. Aproveitando esse gancho assim que você comentou de perfil empreendedor, né? Geralmente o pessoal tem essa mania de dizer, não, só se nasce empreendedor, né? Mas não, tem um certo desenvolvimento. Gostaria que você explicasse melhor o que é esse perfil empreendedor. Perfeito. Esse é um mito que tem para grande parte das coisas que a gente vê acontecendo. A pessoa nasce vendedora, a pessoa nasce líder, a pessoa nasce empreendedora. Na verdade, nós nascemos com um conjunto de características que vão sendo moldadas ao longo da nossa vida, né? A forma como a gente reage às próprias experiências que a gente vai tendo, né? Então, se eu estou num ambiente que eu sou desafiado a assumir liderança, a me posicionar, a ter autonomia e responsabilidade de entregar resultados, e eu vou me capacitando, me desenvolvendo, eu vou desenvolvendo essas competências que são competências empreendedoras e pode culminar com a abertura de um negócio ou não, né?
Entendi, bem interessante isso. Enfim, a gente também tem essa parte ali do início do pessoal, a gente vê muitos erros comuns, né, que o pessoal acontece, né, por não conhecer muito bem sobre, né, tu saberia me dizer qual que seria esses erros mais comuns? Se a gente está falando de abertura de negócios, daí o principal é o replanejamento. Muitas vezes você, como eu citei o exemplo, né, a pessoa é um excelente funcionário, é um bom vendedor, ou um bom gerente de uma área e ele acha que isso basta para abrir um negócio e gerir um negócio. Porque abrir um negócio é muito fácil, né? Hoje você com um pouco mais de R$1.000 e pouco, R$2.000, ali, considerando todas as taxas, dependendo do negócio, você vai lá e abre um CNPJ. Então você tem um negócio. Agora fazer ele, né, faturar, fazer ele gerar de fato o desenvolvimento econômico que a gente fala, é outra realidade. Então muitas vezes as pessoas estão lá, um bom mecânico, vamos supor, ele está dentro de uma automecânica, ele é um bom mecânico, ele faz muito bem, aí ele acha que ele tem condição então, de abrir uma empresa, de gerenciar então a parte financeira, gerenciar a parte logística, gerenciar a parte de materiais, gerenciar a parte de gestão de pessoas e ainda ser um bom mecânico. Então, quando a gente se posiciona como um dono de negócio, um empreendedor, você tem que ter um conjunto de competências técnicas e comportamentais que não é apenas para uma determinada área, né? Então, se o cara é um bom vendedor, não quer dizer que ele vai ser um bom dono da empresa. Se o cara é um bom mecânico, não quer dizer que ele vai conseguir ser um bom dono de uma mecânica. Porque nesse papel, muitas vezes ele vai desenvolver bem menos a capacidade técnica que ele já tem e muito mais outras capacidades, competências comportamentais. Muitas vezes essas as que ele menos tem. Muitas vezes essa que as pessoas não possuem. Mas principalmente a questão do planejamento também, que eu volto a falar, porque planejar é antever o futuro, né? É tentar encontrar caminhos para soluções que ainda não... para desafios que você ainda não tem conhecimento e nem soluções, né? Porque você nem sabe quais são os desafios. Mas no planejamento a gente consegue olhar os cenários, avaliar cenários e muitas vezes tomar uma decisão de abrir ou não um negócio. Uma dessas ferramentas que pode auxiliar uma pessoa que quer abrir um negócio é fazer um plano de negócio. A gente pode começar com um quadro Canvas para modelar um negócio, mas depois a gente evolui para desenvolver um plano de negócios. E nesse plano de negócio tem que estar muito claro o plano operacional, o plano mercadológico e o plano financeiro. E no plano financeiro ele tem que ter indicadores para tomada de decisão. Porque o plano de negócio, que é essa ferramenta de planejamento, pode dizer para ele, olha, esse negócio, a taxa de retorno dele é baixa, é melhor você pegar esse teu 100, 200, 300 mil reais e fazer uma aplicação financeira. Então ele também tem que ter esse cenário para tomar a decisão. Porque quando você pega e se aventura nessa vida, você está levando questão financeira, questão psicológica, então você também tem que se organizar para se precaver, né, diante desse cenário que é bastante desafiador. Com certeza. Bom, agora que você falou um pouquinho sobre o que é o empreendedorismo, né? Gostaria de saber qual que é o impacto na UFES, né? Principalmente das ações de empreendedorismo que a gente vê na nossa universidade, né? Que o pessoal pouco conhece. Gostaria que você falasse mais ou menos qual que é a conexão que a universidade tem com esses projetos de empreendedorismo, né? Que ela tem. O empreendedorismo, né, ele pode ser desenvolvido em qualquer fase da vida, né? Hoje você já vê muitas ações sendo desenvolvidas desde o ensino fundamental, ensino médio, mas no ensino superior, que é onde as pessoas estão escolhendo as suas profissões, que é onde elas estão se adensando em uma área, né? Você na computação, eu me adensei na administração, outras pessoas aqui na enfermagem, na medicina, na pedagogia, enfim. E aí ali você tem um conjunto de conhecimentos técnicos que, né, são importantes para o empreendedorismo. E ali também tem uma questão importante, né? Quanto mais jovem a gente eu digo não menos responsabilidade, não quer dizer que a pessoa não tenha responsabilidade, mas vamos supor que você abra um negócio com 20 anos e venha à falência. Bom, você está ali no impacto, você
daqui a pouco ainda mora com os pais, ou mora num local, mas que dá para voltar a morar com os pais. Então o impacto ele ainda é menor do que uma pessoa que tem lá 50 anos de vida, que tem uma família, que tem uma casa, que tem uma estrutura que, se der errado, ele vai ter uma consequência muito grande, não só para ele, mas aos que estão em volta, e ele talvez tenha menos tempo de retomar a vida, vamos dizer assim, profissional. Então, o empreendedorismo universitário ele é um fenômeno bastante crescente no mundo, principalmente no Brasil, né? Eu digo principalmente no Brasil, ele vem crescendo bastante, começa no final da década de 80, mas ainda como um olhar para as disciplinas, né? Mostrar para as pessoas que é um plano de negócio, mostrar para as pessoas que elas podem abrir um negócio. E ele veio evoluindo, né, para desenvolver comportamentos e depois esse conjunto de competências que eu falava no início da nossa conversa. E aí, né, nós, na universidade, temos no curso de administração, desde a sua origem, desde o seu primeiro projeto pedagógico do curso, desde 2010, tem a disciplina de empreendedorismo. Então, na universidade, se a gente for olhar, se eu não me engano, tinha uma ou duas matérias no campus Chapecó que lidavam com isso. Uma era na administração e uma outra na computação como optativa, que foi ofertada em alguns momentos. E a partir desse ensino, então, a partir das disciplinas, a gente viu que não era suficiente, que estudando, então a gente está aqui na universidade, a gente está olhando sempre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, tudo que a gente faz é pesquisado, é ensinado e é extensionado, é levado para a comunidade, né? Então, a gente viu que precisava avançar. E também tem uma característica importante aqui no campus Chapecó, eu falo, né, onde a gente tem um maior conhecimento, que também desde 2010, no curso de administração, tinha a empresa júnior como um laboratório do curso. Então, as empresas juniores também são vetores do empreendedorismo universitário. Também são ações importantes que desenvolvem competências importantes para essas pessoas que participam, né? Então, veio a calhar, né? Então, você tem aí o ensino, você já tinha esse projeto da empresa júnior, que desde o segundo semestre de 2010 ele toma corpo com a empresa júnior Sem Fronteiras, né? No curso de administração, e que vai, vamos dizer assim, plantando, né? Vai colocando algumas sementinhas também em alguns outros espaços, em outros cursos e em outros campi da universidade. Então, todo esse movimento ele vai crescendo, né? Ele começa em 2010, ele tem um incremento em 2013 com a resolução que trata das empresas juniores. Aí, em 2015, tem um projeto de extensão aprovado na universidade por mim, mas que, né, tem outros colegas trabalhando, que a gente começa a apoiar a empresa júnior em outros campos, que a gente começa a trazer temas de empreendedorismo para fora da sala de aula, né? Então, palestras, a gente fez muita visita técnica, a gente participou de muitos eventos na comunidade, onde a gente foi aprendendo e compartilhando aquilo que também a gente estava fazendo, né? E aí esse movimento ele vai se multiplicando, a gente vai trazendo mais pessoas de outros cursos, porque essa é uma questão que a gente sempre trabalhou, né? Ele surge o movimento no campus Chapecó do curso de administração, mas ele não é nunca foi apenas para o curso de administração. A gente sempre fez um esforço tremendo de trazer os outros cursos, trazer outras formações, por entender que empreender é uma competência transversal. Então, não é porque eu estou na pedagogia que eu não tenho que ter competências empreendedoras. Com certeza tem que ter. Imagina você ser professor da educação básica, tendo a lidar com falta de recurso, limitações diversas e gerenciais. Então, para isso, você tem que ter competências empreendedoras também, né? Eu posso falar depois mais detalhadamente. Então, começa a crescer. Em 2015 também a gente resgata um outro laboratório que estava no PPC do curso, que é a incubadora de negócios,
Então, de 2015 para frente, dezembro de 2015 para frente, além dessas ações que a gente foi trabalhando com um projeto de extensão, né, que era o Movimento MEG, né, a gente chamava o projeto de Movimento MEG. A gente trouxe palestras sobre startups, quando poucas pessoas estavam falando sobre startup na cidade, a gente começou a ver esse movimento crescendo, a gente trouxe, a gente capacitou as pessoas para pitch. Hoje é um termo usual, mas que em 2015, 2016, o que é um pitch? É de comer, o que é essa coisa, né? O que é um canvas, o que é MVP, várias coisas, né? Várias ferramentas que a gente foi trazendo ao longo do tempo que nos mostrou que a gente estava na vanguarda também aqui na cidade de Chapecó e na UFFS, olhando para os outros campi também, que, né, tinham algumas ações pontuais, alguns campi sem ação nenhuma, mas que também foi crescendo esse movimento pelas comunidades do entorno do campus e a gente foi apoiando sempre que possível e solicitado também, né? E aí, em 2017, a gente tem a inauguração da incubadora de negócios ainda, que também dá um outro gás. E aí vem, né, uma história bem grande de ações que a gente desenvolve. 2020, a gente tem um acordo de cooperação técnica com o Sebrae, que dá uma escala muito grande para a gente, principalmente porque logo depois que a gente fechou o acordo, estava em processo de assinatura do acordo, veio a pandemia, então a gente teve que mudar, readequar o plano de trabalho, transformar todas as nossas ações para ações online, então também foi um momento bem interessante, porque por um lado trouxe um desafio, por outro trouxe grandes conquistas para nós, enquanto movimento de empreendedorismo e inovação, quanto para a universidade, porque a gente alcançou pessoas do Brasil inteiro, né, nessa época, participando das lives, das oficinas, lançamento de livro. Então a gente alcançou, se eu não me engano, 22 estados naquela época, alcançou gente de Portugal, Itália, né? A gente nem sabe como, mas as pessoas vinham e assistiam, e aí isso deu incremento, inclusive, no nosso impacto, né? Então hoje, quando a gente vai aqui na sala da INE, né, na sala do Empreende, que está lá 24 mil pessoas impactadas, em grande parte disso foi nesse período de 2020 até 2022, principalmente 2020 e 2021, né, que estava muita coisa online, não dava para ter aglomeração, e a gente alcançou muita gente, né? E aí a gente, um pouco antes disso, né, como o movimento foi crescendo muito, com palestras, visitas técnicas, competição de negócios fora, a gente não realizava ainda dentro, né? Com a incubadora, a gente precisou dar um nome para esse movimento. Até então, eram várias pessoas, né, nas suas áreas, ali nos seus projetos, mas a gente não tinha um nome. E aí, em 2018, final de 2018, a gente lança esse movimento que é o Empreende UFFS, né, final de 2018, foi em dezembro. Aí lança uma marca que acaba sendo um guarda-chuva de várias ações, essas que eu falei e outras que vieram ao longo do tempo depois também, que eu posso falar na sequência. Certo, muito obrigada. Que nem você disse, sobre falar na sequência ali, projeto de pesquisa e extensão, como que os projetos do Empreende UFES podem transformar a pesquisa na sala de aula, né, em algo que realmente resolva o problema na nossa região, né, que a gente vê no nosso cotidiano? A gente tem vários exemplos de transformar dessas ações, né, desses desafios da comunidade, transformar em trabalhos, né? Então, trabalhos da própria graduação e poucos, né, viram negócios, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre brinco que esclareço também ao mesmo tempo que nós temos duas grandes missões, né? Uma delas, com certeza, é abrir negócios, que as pessoas, de fato, abram seu CNPJ, tenham um negócio de sucesso, que ganhem dinheiro, né, que retornem em impostos, retornem em ações para a comunidade, mas a gente tem uma missão maior que é a missão da própria universidade, que é a missão das nossas ações, que é desenvolver pessoas. Então a gente desenvolve muitas pessoas por meio dessas ações. Então a gente traz empresários, né, a gente traz a própria comunidade, quando eu falo comunidade, a sociedade civil, com associações, por exemplo, do DEATEC, que a gente está
trabalhando num acordo de cooperação técnica, que é justamente para isso, que as empresas e as organizações da comunidade tragam seus desafios e a gente trabalhe em cima desses desafios para resultar em impacto direto na empresa ou na criação de novas empresas. Mas em sala de aula a gente faz muito trabalho também, né? Os nossos cursos, muitos deles, né, da computação, da administração, das engenharias, acabam desenvolvendo trabalhos que são da vida real, né? O pessoal acha que aqui a gente brinca de boneca, né, de casinha, mas a vida real, a universidade é vida real também, né? É o mundo real também. A diferença é que a gente pode errar com maior tranquilidade, maior método, inclusive, né? Então a gente vai olhar aquele fenômeno, vai ver o que aconteceu, ajustar e tentar melhorar, né? Mas o que a gente faz aqui está muito vinculado ao que é o nosso dia a dia, né? Que é o dia a dia de todo mundo, né? Na sociedade brasileira, que é lidar com recursos escassos, né? Gerenciar pessoas, criar novas tecnologias. Então a gente tem muita coisa bacana acontecendo dentro da universidade. E a universidade é um espaço de muitas disciplinas. Então são áreas do conhecimento muito diversas que muitas vezes nessa busca pelo novo gera uma inovação e aí gera um negócio que pode ser gerenciado pelo próprio aluno ou vendido para fora. De maneira geral, né, falando mais de maneira geral é isso, mas dando exemplo, né, a gente tem dentro da incubadora a Natércia, que passou por nós. A Natércia é uma empresa criada por uma professora do curso de enfermagem e 2 alunas do curso de enfermagem. Ela veio de uma angústia de pesquisas da própria professora, né, e encontrou nessas alunas que foram bolsistas dela num projeto esse interesse em transformar a solução para o tratamento de feridas, e elas criaram então a Natércia. Na época nem era Natércia, tinha vários outros, teve 2 ou 3 nomes anteriores, né, até virar a Natércia, que é essa empresa que usa a tecnologia, usa o conhecimento técnico da enfermagem para cuidar, né, melhorar a vida dos pacientes que têm feridas crônicas, né? Então você reduz o tempo de abertura daquela ferida, né? Você melhora a qualidade de vida. Esse é um exemplo. Mas, como eu te falei, tem vários outros exemplos de alunos que passaram pelas nossas ações e saíram da universidade e são excelentes profissionais dentro de outras empresas, que têm competências empreendedoras tão boas que, na época ainda de aluno, já estava sendo assediado pelo mercado, né, e sendo contratado, né. Teve uma época aqui em Chapecó que uma headhunter já brincava assim: me manda a lista dos bolsistas, das pessoas que estão trabalhando nos projetos que vocês coordenam, que é empreendedorismo e inovação, que eu vou contratar. E assim acontecia, né? A Isabela Pim, que foi nossa bolsista aqui lá do projeto do MEG, desenvolveu muita competência. Então ela desenvolveu um relacionamento interpessoal muito bom na comunidade, mostrou a competência, mostrou o resultado e foi sócia de agência de marketing na cidade, né? Logo que saiu, porque ela quis sair para outros projetos, ela já foi chamada para outro projeto, hoje está em Floripa. Enfim, tem outros exemplos, né, que a gente pode trazer de pessoas que não necessariamente abriram um negócio dessas ações, né, desse trabalho em sala de aula ou dessa demanda de uma empresa que a gente trabalhou em sala de aula, mas que por meio dessas competências elas se sentiram seguras para assumir desafios profissionais maiores, né? Outro exemplo que eu posso dar é do Afonso. Então ele participou da empresa Júnior, participou da incubadora e se desenvolveu. Logo depois que saiu, ele não abriu uma empresa, mas hoje ele tem uma empresa de treinamentos gamificados. Então ele é uma pessoa que se sentiu segura a partir desse desenvolvimento de competências, para depois de graduado, depois de formado, trabalhando, né, em outra empresa, ele resolveu empreender. Então hoje é um empreendedor legal aqui na cidade, que tem sucesso, que está fazendo um serviço bem bacana. E como eu falo sempre
de gerar retorno para a sociedade. Além desse retorno, ele já patrocinou, inclusive, né, numa edição do nosso Desafio Empreende UFS. Então, há um give back também, né? Ele voltou e contribuiu com uma ação que ele foi beneficiado também em certo momento da vida dele. Muito obrigada. E como você comentou ali sobre o que é empreendedorismo, deu alguns exemplos práticos ali de alunos, né, que transformaram ali muita coisa por conta do empreendedorismo. Você pode me falar mais ou menos como que, umas dicas práticas, como que funciona essa parte ali da mão na massa? Então, imagina assim, um estudante está nos ouvindo agora e daí ele teria uma ideia legal, assim, para resolver algum problema. E daí, como que ele começa? Qual é o primeiro passo que ele deve dar? Como se ele tem dinheiro? Enfim, pode explicar melhor essa questão? Eu sempre digo para ficar atento, né? A gente sempre tem um desafio nessa época, nesse mundo atual, que é de se comunicar e chegar nos nossos interessados. Até porque tem muita coisa, muita distração, né? Mas se o aluno é da UFS, por exemplo, então ele tem nas televisões da universidade, tem a divulgação do Empreende, a divulgação da incubadora, a divulgação da empresa júnior. Todo ano as empresas juniores do campus abrem processo seletivo, 2 vezes no ano, no primeiro e segundo semestre, a maioria delas, né? E passam nos cursos, falam, os professores que atuam com a temática falam, né? Então você tem professores na computação, que são mentores da incubadora, que falam da temática no curso, orientam o TCC Startup, né? Você tem gente na enfermagem, tem gente na engenharia ambiental, gente na engenharia civil, gente na administração, obviamente. Então você tem um conjunto de pessoas multiplicadoras das oportunidades. Que oportunidades são essas? Capacitação, né? Então, só esse ano vão ser mais de 10 capacitações nas temáticas, né? Fora os outros anos que já teve também. Palestras, então, por meio dessa parceria com o Sebrae, a gente tem palestras online desde 2020 até hoje, que tratam das temáticas de empreendedorismo e inovação. Nesse primeiro semestre é vinculado a soft skills, então comunicação não violenta, né, liderança e várias outras temáticas que têm a ver com soft skills. Segundo semestre é inovação, então o que é inovação, como inovar e várias outras coisas, né? Abriram o que é um canvas, modelagem de negócios, o que é uma ideia, como transformar essa ideia em negócio. Então tem várias ações de palestras, oficinas, capacitações que ajudam, né? Que ajudam a pessoa a se situar, pelo menos. Mas, né, obviamente que a gente tem uma grande ação aqui dentro do campus, que é a incubadora. Então, a incubadora ela é um espaço também de diálogo. Então, se a pessoa tem uma ideia e ela quer começar a se aventurar, ela quer começar a entender, ela pode acionar a incubadora, nossa equipe vai conversar com ela, vai dar algumas dicas. E se ela já tiver uma ideia um pouco mais madura, ou um pouco mais delineada, ela pode, inclusive, submeter essa ideia para o nosso edital, que está aberto e tem 2 momentos no ano de ingresso, e ele pode desenvolver durante a graduação essa ideia aqui com a gente e tentar, né, fazer essa ideia dar certo e virar um negócio para ele sair já no negócio dele, trabalhando né, e empreendendo. Muito legal isso. Pra gente encerrar já, né, já que a gente já falou mais ou menos assim do empreendedorismo na universidade, você poderia dar um conselho assim pro pessoal da comunidade da UFES, enfim, estudantes no geral, sobre inovação e empreendedorismo? Eu acho que a principal competência hoje do século XXI vai ser esse conjunto de competências empreendedoras, né? A gente está num mundo muito complexo, né? Vários autores tratam como VUCA, BUNNY, por aí vai, né? Que é volátil, incerto, complexo, ambíguo. De fato, as transformações tecnológicas, elas também aceleram muito a nossa mudança. Então, antes você se formava, até ter o conhecimento estar obsoleto, 10, 15, 20 anos. Hoje, durante a graduação, a gente já tem você começa o curso, no final do curso já tem novos conhecimentos, tem novas demandas para a mesma área de formação. Então, o que eu recomendo para todo mundo é
viva a universidade. Porque a universidade é um espaço de contato com o diverso, com o diferente, a gente está com a cabeça mais aberta, mais fresca ainda também. Então você consegue absorver muito mais coisa durante esse período da universidade. E as universidades, de maneira geral, a nossa inclusive, tem muita coisa para quem quer empreender e inovar. Tem aqui em Chapecó, tem em Erechim, tem em Cerro Largo, né? Tem em Laranjeiras do Sul, Realeza, em Passo Fundo. Então, as outras universidades a gente vê também crescendo muito nisso, né? Várias universidades também muito fortes nessa área, porque todo esse conjunto de experiências que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai aproveitando, né? Seja empresa júnior, seja montar uma startup, está incubada e mesmo que não vá para frente, não abra um negócio, você está se desenvolvendo, seja liderar uma empresa júnior, imagina, você tem um CNPJ no teu nome durante a graduação, liderando recursos, né, financeiros, pessoas, então você tem um grande desafio. Tudo isso vai dando cancha, vai dando repertório, vai dando experiência, então quando a pessoa sai, ela sai muito diferenciada. E aí ela pode, inclusive, escolher o caminho que ela quer, né? Mas ela sai também com uma mentalidade muito bacana, que é a mentalidade do aprendizado constante, então, da curiosidade constante. Porque é isso, eu falava, né? Hoje você começa a graduação, no final da graduação já tem novidades. Então a mudança está muito rápida. Não é quer dizer que o teu conhecimento é descartado, né? Aquele conhecimento ele vai construindo a base, né? Os tijolinho por tijolinho, para você ter uma leitura daquele cenário e conseguir usar o teu repertório para reagir àquela situação. Então, hoje, todo mundo fala em inteligência artificial, né? Mas quantos, de fato, estão aproveitando a inteligência artificial para automatizar teu negócio, para melhorar o teu negócio, ou estão usando o chat GPT e outras inteligências artificiais só para fazer perguntas? Ou para esperar respostas e não sabe nem ler as respostas, não sabe nem questionar essas respostas e sai fazendo e implementando estratégias erradas. Então, o aproveitar a universidade, aproveitar a disciplina, aproveitar os trabalhos que estão feitos, né? Então, se eu vou fazer um plano de cargos e salários para uma empresa, eu estou em contato com uma empresa, né? Talvez nesse momento de contato eu possa já estar desenvolvendo a minha rede de relacionamento para que daqui a pouco aquela pessoa seja o meu contratante, ou porque daqui a pouco aquela pessoa vire meu sócio numa outra empreitada, né? Então a universidade é um espaço bastante rico. Nossa universidade tem bastante coisa de empreendedorismo e inovação que, com certeza, se a pessoa fizer várias delas, se a pessoa se colocar em situações de desafio, porque é isso, tem gente que passa pela universidade e tem gente que vive a universidade. Você vir para a sala de aula, olhar aquele conhecimento que está sendo colocado, responder uma questão de prova e ir embora para casa, você tem um nível de aprendizado. Agora você vai estudar aquele que você está sendo colocado pelo professor, aplicar isso num trabalho para uma empresa ou para uma organização ou para você mesmo, né? Se desafiar a assumir projetos, se desafiar a apresentar os trabalhos, né? Muitas vezes as pessoas se escondem também. É o momento que, assim, se você passar vergonha, ninguém vai te maltratar, ninguém vai te demitir por causa disso. Justamente por estar em um ambiente de aprendizado. Justamente, né? Você vai fazer uma apresentação de um projeto tecnológico para o teu cliente e você não pode mais gaguejar, você não pode mais aparentar insegurança, porque do contrário aquele cara não vai fechar com você. Dentro de sala de aula você vai, e quanto mais a gente faz alguma coisa, melhor a gente fica. Muitas das coisas que a gente faz bem hoje é em função de repetição. Então, quanto mais eu tenho vergonha, mas quanto mais eu me coloco, né, tenho vergonha de apresentar, mas quanto mais eu me coloco em apresentação, menos eu vou tendo vergonha. Eu tenho vergonha de conversar com as pessoas, mas quanto mais eu me coloco em situações de desconforto, melhor eu vou ficando para depois seguir a minha vida profissional, né? E aí, com certeza, depois de passar por várias dessas ações de empreendedorismo e inovação, que a gente tira as pessoas da zona de conforto, ela vai sair uma pessoa melhor, um profissional melhor e vai conseguir contribuir melhor com a sociedade também,
diante desse mundo que a gente falava que é tão complexo. Certo, então, muito obrigada por essa dica, professor. Uma dica bem valiosa para toda a nossa comunidade acadêmica que segue a gente, enfim. E eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigada por aceitar o convite aqui para falar sobre o tema, que é um tema pouco abordado, na verdade, na universidade, assim, né? Pouca gente conhece. E a gente quer mostrar, né, todas as oportunidades que a gente possui aqui na UFES, que não são poucas, né? Que nem o professor comentou, deu todos os exemplos. Então, é isso por hoje. E eu queria agradecer você, a sua participação, tá? Nossos episódios vão ser semanais, então acompanhe nossas redes sociais. Futuramente eu vou estar postando bastante coisa legal para vocês. Então, nos vemos nos próximos episódios. Tchau, pessoal! Tchau!